Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 6/4/2024. Rodadinha curta, mas vamos aqui com os nossos palpites para vocês. Já se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo, principalmente final de semana, que os jogos têm horários alternativos. Ontem a gente teve um dia aí pouco interessante, né? Muitas mudanças na escalação, acabou deturpando muito das nossas interpretações. Jaylen Brown de fora, Giannis de fora, Doncic de fora, muita coisa mudou por conta dessas alterações, mas vamos ficar de olho nas escalações, nas melhores tipos, oportunidades para a gente ser bem lucrativo na NBA. Aqui e no nosso grupo VIP, o menor preço mercado, a gente sempre se baseia em números estatísticas, a médio prazo e longo também sempre seremos lucrativos. Meta de 200 likes pro vídeo de hoje, bora para os nossos palpites, e lembrando que tem promoção e bônus exclusivo aqui na descrição da Estrela Bet, para quem criar cadastro através do link que está aqui embaixo, beleza? Bom, pessoal, vamos falar aqui a respeito de Lakers e Cavs. Aqui a gente tem uma duplinha no próximo jogo, Nets e Detroit Pistons. A gente depende que os Cavs pontuem bem mesmo jogando fora de casa, deve ser um jogo duro, os Lakers têm mais pelo que brigar, principalmente que eles ainda têm a chance de uma classificação direta para o playoff, mas os Cavs também querem mostrar que são um time competitivo contra o atual campeão do In-Season Tournament, mesmo jogando fora de casa. O palco é muito interessante, jogando hoje na casa dos Lakers, com o horário isolado da partida. Os jogadores dos Cavs que jogam em um mercado pequeno vão querer mostrar todo o seu talento. E a gente vai duplar aqui essa boa pontuação deles, pelo menos 106 pontos é o que a gente espera desse Cavs, com uma boa pontuação dos Nets, que hoje são favoritos, não com tanta margem assim, igual às vezes o mercado pode interpretar, mas são favoritos sim, tá? A gente espera que eles marquem mais de 103,5 pontos, principalmente porque a defesa dos Pistons é ruim e porque eles jogam em casa. Vamos aqui analisar um joguinho de cada vez, falando a respeito dos Lakers, primeiramente, que nos últimos 20 jogos eles sofreram uma média aí de mais de 117 pontos por partida. Se a gente for pegar aqui a linha de oponentes e organizar de uma forma decrescente, a gente pode observar que eles sofreram 109 pontos ou mais, ou seja, mais de 105 pontos em 16 dos últimos 20 jogos que eles fizeram. O Los Angeles Lakers não é nenhuma defesa genial, eles são uma defesa que está sempre ali na metade de baixo da tabela. Nesse momento eles estão exatamente ali no meio de tabela, mas o grande ponto é, eles jogam dos 10 maiores ritmos da NBA, ou seja, eles têm muitas posses de bola por minuto, mas cedem muitas posses para os seus rivais por minuto também, porque eles economizam pouco o relógio. E a gente está falando aqui de um Los Angeles Lakers que sofre muitos pontos para jogadores da posição de armação. Os Lakers são o quarto time mais vazado para jogadores dessa posição, sendo também aqui um dos 10 que mais sofrem bolas de 3, posição onde joga o maior número de talentos dos Cavs. O Struz, o Donovan Mitchell, o Darius Garland, entre outros jogadores que são bons arremessadores. Outro número interessante que vale a pena a gente destacar é em relação ao número de bolas de 3 sofridas por jogo por parte do Los Angeles Lakers. Eles são o terceiro time que mais sofre bolas de 3 por jogo em toda a NBA, então a gente também tem motivos para acreditar que os Cavs vão ultrapassar essa marca de pontuação. Beleza? Agora falando a respeito dos Nets, que encaram o Detroit Pistons, bom, o mais importante aqui é a gente entender que os dois times não brigam por muita coisa, digamos assim. O Detroit Pistons, um dos piores times do leste, já não tem mais pelo que competir, e restando aí apenas 5 jogos para os Nets, eles não têm como alcançar o Atlanta Hawks. Então, os dois times não brigam por muita coisa, mas acima de tudo os Nets não tem muito como cair. Eles têm 30 vitórias, o outro time que está atrás deles tem 24, então assim, não tem como eles perderem tantas posições para garantir uma escolha melhor no draft, fora que o Brooklyn Nets não tem tantas escolhas assim deles, né, já que eles abriram mão de muitos para ter o Kyrie Irving, o Kevin Durant na época, o James Harden, etc. Então o Brooklyn Nets é o time que vive uma situação de que eles precisam valorizar o que eles têm e precisam ter bons resultados com o que eles têm também. Além, é claro, de jogar dentro de casa, onde claramente eles vão querer minimamente agradar o torcedor que parou seu sábado para ver esse time em Nova York. Hoje eles não contam com Ben Simmons e Whitehead, mas o jogador mais importante que pode ficar de fora é o Cam Johnson, mas ainda assim eles têm Schroeder, Cam Thomas, Nicholas Claxton, Michael Bridges, seus principais jogadores à disposição. Do outro lado, um Detroit Pistons que jogou ontem, perdeu para o fraco Memphis Grizzlies, e um Detroit Pistons que está desfalcado de jogadores importantes também. O Thompson e o Isaiah Stewart são deles, Quentin Grimes e o Fontecchio e o Cade Cunningham são dúvida, mas eles também não jogaram a partida de ontem, podem ficar de fora hoje também. Caso o Cade Cunningham não jogue, quem vai comandar o ataque dos Pistons é o rápido Jaden Ivey, jogador que gosta de acelerar o pace do time e que consequentemente gasta pouco relógio. Então a gente tem um cenário legal aqui.
de um Detroit Pistons que joga um dos 10 maiores ritmos da NBA e que pode jogar num ritmo ainda mais rápido hoje se o Cade Cunningham não tiver em quadra. A gente está falando de uma das 10 piores defesas da NBA nesse momento, a quinta pior defesa da NBA, e de um Brooklyn Nets que tem ali nos seus principais talentos o Schroeder, o Cam Thomas e o Mikal Bridges, jogadores que jogam no backcourt e muitas vezes frequentam ali o setor de armação. Mas especialmente a gente precisa falar a respeito do Cam Thomas, seu cestinha na temporada, que joga na posição de shooting guard frequentemente, né? Já que o armador é o Schroeder. E o Detroit Pistons é o quinto time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição. O Detroit é um time que, além de ser uma defesa muito ruim, é um time que sofre muitos pontos ali no pick and roll e na isolation, no mano a mano. São tipos de jogadas que não são muito complexas para você executar. E quando a gente fala aqui a respeito do pick and roll, a gente está falando de um Brooklyn Nets, que é um dos 10 times com mais pontos por jogo em jogadas desse tipo. Beleza? Quando a gente vai aqui para aspectos defensivos do pick and roll handler, a gente está falando aqui de um Detroit Pistons que é o quarto mais vazado da NBA nesse tipo de jogada. Beleza? O Detroit Pistons também é um dos 10 times que mais levam seus rivais à linha de lance livre por jogo na NBA e sofreram 114 pontos de média nos últimos 10 jogos que fizeram. Sofreram 106 pontos ou mais em 90% dessas partidas e sofreram 108 e 110 para o Memphis Grizzlies, que é o pior ataque que a gente tem na NBA. Então, eu acredito que o Brooklyn Nets consiga ultrapassar os 103,5 pontos contra esse rival tão ruim e ainda mais jogando dentro de casa. Beleza? Agora, vamos aqui para o nosso próximo palpite, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem um like e comentarem a palavra green aqui nos comentários para trazer energias positivas, ou então comentar aqui qual é o palpite preferido de vocês. Se vocês discordam da gente, comentem porque discordam, vai ajudar muito a gente também. O importante é que, independente de greens e de reds, a gente traga aqui a nossa opinião, a nossa segunda opinião, muito conteúdo, números e estatísticas para quem sabe você ter uma nova ideia ou construir melhor a sua primeira opinião através de uma segunda. Então por isso é importante se inscrever no canal e deixar o like, tem palpite todo dia aqui e lá no nosso grupo VIP o menor preço do mercado, R$ 45,00 para ficar até NBA Finals com a gente, que inclui o mês de abril, maio, junho e também conteúdo exclusivo extra da pré-temporada 24-25, além dos nossos guias e-books já lançados. Quem entrar nesse plano vai receber todo esse material dos conteúdos já mandados e também dos conteúdos que ainda serão enviados durante essa pós-temporada. Beleza? Vamos aqui falar de Memphis e 76ers, aqui não pode ser diferente, né? Voltando de lesão, com linhas ainda baixas, mas com muito volume de jogo, a gente precisa ficar de olho no Joel Embiid, que pode ter uma boa noite em rebotes hoje, um duplo-duplo quem sabe, mas uma coisa é certeza, ele vai ter volume, vai arremessar e vamos aqui de acima de 28,5 pontos desse que, até a lesão, era o melhor jogador da NBA, sem sombra de dúvidas, tudo para ser o MVP. Nos últimos 20 jogos ele teve 37,1 pontos de média, uma média absurda, ele só ficou abaixo desses 28,5 pontos, né, 2 vezes, e 18 ele conseguiu ficar acima. 2 desses jogos em que ele ficou abaixo, aqui se a gente for organizar por data, aconteceram recentemente, porque ele estava voltando de lesão. Mas ele já voltou à boa forma, tá frequentando aí a casa dos 30 minutos. Teve um jogo intenso contra a forte defesa ali do Miami Heat e mesmo assim ele marcou 29. Só que o que a gente mais precisa prestar atenção é no número de arremessos dele, que saltou de 18, 14 para 25. Então é um jogador que já está sentindo confiança depois de lesão para colocar as coisas para funcionarem. Hoje ele enfrenta esse Memphis Grizzlies que já abandonou a temporada, que jogou ontem, deve estar cansado, mas acima de tudo o Memphis Grizzlies muito desfalcado, né? Eles jogam sem o Marcus Smart, Ja Morant, Zelire Williams, Derrick Rose e quem sabe sem Jaren Jackson e muitos outros jogadores de garrafão e titulares da armação, como Desmond Bane, Luke Kennard, que é dúvida, e o próprio Brandon Clark, que também perdeu o jogo de ontem. Então o garrafão deles deve estar vazio. A gente deve ter um trabalho interessante, muitos espaços aqui para o 76ers e acima de tudo o Embiid pontuar bem, e ele precisa pelo menos botar o pé no acelerador, né? Porque o 76ers ainda tem chance de ir direto para os playoffs, ou minimamente ele tem que estar preparado em forma com ritmo de jogo para poder disputar um play-in. O 76ers corre contra o tempo e precisa do resultado. Eles vão explorar seu melhor jogador, que se tiver essa média aqui de 25 arremessos, tá tranquilo, ele deve superar essa marca contra um rival que é mais fraco do que o Miami Heat. Ele superou essa marca aqui em 13 dos últimos 15 jogos que fez. Se a gente for pegar aqui nos confrontos cara a cara contra esse Memphis Grizzlies, digamos assim, ele tem uma média aí de mais de
30 pontos, né, nesses últimos jogos que ele fez. O mercado vê ele com 30.3 nessa noite de hoje, pelo menos, e também 5 dos últimos 6 pivôs que enfrentaram a equipe do Memphis Grizzlies foram over em suas pontuações, mesmo sendo pivôs ali na grande maioria, com exceção do Jokic ali, muito piores do que ele ofensivamente falando em questão de talento, digamos assim. A gente também está falando de um Embiid, que é um dos jogadores que mais arremessam por jogo em toda a NBA, e a gente também está falando de um Memphis Grizzlies, que quando a gente pega diversos recortes recentes, eles estão entre os times que mais sofrem pontos para pivôs. Nos últimos 30 jogos, eles foram o 7º time mais vazado para pivôs na NBA. Nos últimos 15 jogos, eles foram um dos 10 times mais vazados para pivôs em toda a NBA também. E quando a gente faz um recorte mais curto, dos últimos 7 jogos, eles também foram dos 10 mais vazados para pivôs. Então, todo o cenário aqui é interessante para ele produzir, principalmente contra esse Memphis Grizzlies que se livrou do Steven Adams, Xavier Tillman e pode jogar hoje sem o Brandon Clark e sem o Jaren Jackson, ou seja, com um garrafão ali de um nível bem duvidoso. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos partir aqui para o último jogo, Denver Nuggets e Atlanta Hawks. Aqui eu acredito numa vitória do Denver Nuggets, tá? Mas a gente tem alguns pontos para levantar. Primeiro, o Denver Nuggets tem como dúvida seus principais jogadores Jamal Murray, Aaron Gordon e Nikola Jokic. E do outro lado, a gente tem o Atlanta Hawks que também briga, quem sabe, para conseguir ultrapassar o Chicago Bulls e ter um mando de quadra no torneio play-in. Então, é um jogo que a gente não pode afirmar nada no pré-jogo, tem que ver quem vai jogar e mais do que isso, a odd está muito esmagada. Tentem pegar uma odd melhor no ao vivo, o Atlanta Hawks deve dar um mínimo trabalho e alguns jogadores que eu ficaria de olho para essa partida seria o Aaron Gordon e o próprio Nikola Jokic. O Atlanta Hawks tem um dos garrafões mais vazados da NBA e para jogadores da posição do Aaron Gordon aqui, para a posição de ala de força, power forward, o Atlanta é um dos 10 times mais vazados em toda a NBA. Então fiquem de olho em bons desempenhos acima de tudo dos jogadores do Denver Nuggets e coletivo também, e tentem buscar uma linha mais agradável no ao vivo, pelo menos essa é a minha opinião. Deixa só nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Amanhã tem mais, muito obrigado pela sua audiência e falou!